Segundo especialistas, o elemento central por trás de toda essa movimentação é, inegavelmente, Maria Corina Machado, chamada por muitos opositores de a artífice de tudo. Especialistas concordam que não existe qualquer cenário no qual ela permita, neste momento crítico, que todo o esforço acumulado nos últimos meses seja desperdiçado. E é justamente dentro desse contexto que se compreende a mudança radical de postura dos Estados Unidos. Parlamentares norte-americanos, como Marco Rubio, já afirmaram abertamente que o regime venezuelano não é mais um interlocutor viável e que, a partir de 24 de novembro, o Cartel de Los Soles, estrutura que, segundo diversas investigações internacionais, funciona dentro e através do próprio regime, será oficialmente classificado como organização terrorista estrangeira. Especialistas relatam que a tensão entre Venezuela e Estados Unidos evoluiu para um ponto irreversível. Mesmo diante da ansiedade crescente dos venezuelanos, especialmente depois de anos de crises e expectativas frustradas, analistas insistem em reforçar o papel fundamental de entender o momento exato em que o país está inserido e, apesar de muitos desejarem uma conclusão imediata, as decisões geopolíticas se movem em um ritmo alheio à vontade popular, guiadas por interesses estratégicos de longo prazo. A leitura predominante entre especialistas em defesa e segurança hemisférica é clara. Os Estados Unidos iniciaram um redesenho geopolítico da América Latina. Não se trata apenas de Venezuela, mas de um rearranjo de segurança regional voltado para impedir que organizações criminosas e regimes alinhados ao narcotráfico continuem utilizando o território latino-americano como plataforma de desestabilização. Washington vê esse processo como vital, tanto para proteger os países vizinhos, quanto para preservar sua própria segurança nacional. O ano de 2025 começou com uma série de classificações inéditas, refletindo esse novo rumo estratégico. Em fevereiro de 2025, o Tren de Aragua foi oficialmente designado como organização terrorista pela ameaça criminosa que representa em toda a América Latina e já em território norte-americano. Pouco depois, o Cartel de Los Soles, historicamente ligado ao regime venezuelano, recebeu classificação semelhante, reconhecido como uma instância que coordena e supervisiona boa parte das operações do próprio Tren de Aragua. A ofensiva aumentou quando os Estados Unidos anunciaram uma recompensa de $50 milhões pela captura de Nicolás Maduro, apontado pelos órgãos de investigação norte-americanos como líder máximo tanto do Cartel de Los Soles quanto do Tren de Aragua. Em paralelo, o Comando Sul lançou uma das maiores operações navais dos últimos anos no Mar do Caribe. Até o momento, especialistas registram 17 embarcações eliminadas e mais de 40 narcoterroristas neutralizados, além da construção de um verdadeiro muro de contenção marítimo que, embora ainda não visível para a opinião pública, deve produzir números expressivos de vidas salvas nos próximos meses, ao interromper o fluxo de cocaína destinado à América Central, América do Norte e Europa. No entanto, o movimento decisivo é justamente a designação formal do Cartel de Los Soles como organização terrorista estrangeira a partir de 24 de novembro. Antes, a classificação estava restrita ao Departamento do Tesouro e às questões de lavagem de dinheiro. Agora, ela se transforma em uma designação operacional. Organizações terroristas não são negociadas, são neutralizadas. Isso muda tudo. Segundo especialistas, essa nova nomenclatura coloca o regime venezuelano em uma posição inédita. Deixa de ser tratado como um governo ilegítimo ou uma ditadura e passa a ser encarado como uma célula terrorista de alcance hemisférico. O conceito de soberania, tão repetido pelo chavismo, perde completamente o sentido diante dessa reclassificação. A lógica agora é outra: identificar, localizar e neutralizar. É um código operacional, não diplomático. Consequentemente, esse novo enquadramento afeta profundamente todas as rotas do crime transnacional.
cartéis mexicanos, trem de Aragua, redes de lavagem e estruturas paralelas que sustentam o regime. Somente com as embarcações neutralizadas, especialistas calculam que a economia ilícita do cartel sofreu um prejuízo de US$ 1 bilhão, dinheiro que antes alimentava tanto o narcotráfico quanto mecanismos internos de repressão. A deterioração já é perceptível. Analistas relatam que, nas Forças Armadas e até na polícia, soldados subalternos tratam generais com desprezo, porque sabem que eles não são líderes, são cúmplices. E quando uma estrutura criminosa chega nesse ponto de corrosão interna, ela começa a desmoronar. Por isso, especialistas afirmam que o regime enfrenta um processo acelerado de implosão. Altos funcionários, militares, empresários e operadores políticos buscam desesperadamente rotas de fuga, tentam negociar, procuram salvar-se. É um movimento natural. A lealdade desaparece quando a sobrevivência se torna impossível. Uma prova disso é a própria informação divulgada pela Casa Branca. Maduro estaria sondando a possibilidade de deixar o poder, daqui a 2 anos, numa tentativa de ganhar tempo. Mas, diante de uma pressão internacional tão intensa, fissuras internas surgem, crescem e se transformam em rupturas. Especialistas em estratégia militar apontam que a presença do maior porta-aviões do mundo nas costas da Venezuela não tem como objetivo principal destruir lanchas carregadas de cocaína, ainda que isso faça parte do processo. Essa leitura é considerada ingênua por analistas de defesa. Os Estados Unidos não mobilizariam tamanha capacidade bélica apenas para interceptar embarcações rápidas. Washington entende perfeitamente como se desmonta uma organização criminosa, terrorista ou de caráter paramilitar. Você não mira no mensageiro, mira na cabeça. É por isso que a estratégia norte-americana está se movendo em direção ao eixo que realmente sustenta o regime, e não apenas aos seus operadores de baixo escalão. A lógica é simples. Neutralizar lanchas reduz o fluxo. Neutralizar líderes derruba a operação inteira. Esse ponto foi reforçado publicamente por figuras como Marco Rubio, que afirmaram que os Estados Unidos não irão negociar com o regime venezuelano após a nova classificação do Cartel de Los Soles como organização terrorista estrangeira. Essa designação altera completamente o tabuleiro. Ao contrário do que acontecia antes, quando ainda havia algum espaço diplomático, agora a estratégia passa a ser de neutralização direta, sem ambiguidades. E, como ressaltam especialistas, os recursos destinados a essa operação não estão sendo investidos para perseguir barcos, mas para desarticular a estrutura central que transformou a Venezuela em um estado mafioso. Analistas também destacam a frase contundente do pesquisador Antônio de la Cruz, que resume o novo momento geopolítico. O Caribe já não é um mapa, é um tabuleiro. E nesse tabuleiro, afirmam os especialistas, os Estados Unidos já moveram as peças para ganhar. Qualquer observador experiente sabe que um movimento desse porte não ocorre sem objetivos finais muito bem definidos. Dentro desse ambiente de pressão máxima, começam a surgir informações desencontradas, vazamentos, rumores e manipulações deliberadas. Entre essas mensagens, circulou um áudio de Maria Corina Machado que, segundo especialistas, alcançou milhões de pessoas com instruções claras sobre a situação e sobre a relevância do momento. No entanto, o regime reagiu de imediato, manipulando a informação, como sempre fez. E nessa manipulação, até figuras conhecidas como normalistas, indivíduos que se dizem oposição, mas que repetem e amplificam a narrativa do regime por interesse próprio, embarcaram na mentira, sugerindo que Maria Corina teria deixado o país. A verdade, confirmada por diversas fontes, é exatamente o oposto. Maria Corina não saiu da Venezuela. Ela está ali porque compreende a responsabilidade histórica que carrega. Se não deixou o país antes, em momentos igualmente perigosos, muito menos deixaria agora,
quando o regime enfrenta o maior cerco internacional de sua história. Analistas ressaltam que esse é um momento crucial. Donald Trump voltou a mencionar a Venezuela em seus discursos. O secretário de Defesa dos Estados Unidos fala abertamente da operação conduzida pelo Comando Sul. O secretário de Estado anuncia novas diretrizes e medidas direcionadas ao regime. Tudo converge para um ponto de pressão sem precedentes. Portanto, qualquer narrativa que tente insinuar fuga, fraqueza ou abandono por parte da oposição é, no mínimo, absurda. Dentro desse contexto, especialistas enfatizam o papel de Maria Corina como liderança natural da resistência democrática e apontam também Redado González Urrutia como o presidente eleito em 28 de julho, ignorado e esmagado pelo aparato autoritário. Mas a verdade, segundo esses analistas, é que Maria Corina é o cérebro, a coordenadora, a artífice, e sua presença é indispensável para que todo o esforço não seja perdido. Nos bastidores, há um movimento gigantesco. Segundo fontes com conhecimento direto da situação, centenas de pessoas trabalham silenciosamente para consolidar informações, documentos, investigações e estruturas que serão essenciais na transição da Venezuela para um novo momento político. Esse trabalho, embora invisível para o público, será comprovado muito em breve. Especialistas garantem que existe neste momento um esforço colossal, nacional e internacional, focado exclusivamente na libertação do país. Todo esse processo acontece em paralelo ao aprofundamento da crise institucional interna. Um dos casos mais emblemáticos citados por analistas é o do general de brigada Franklin Martín Meléndez Rios, da Guarda Nacional, identificado como peça-chave nos esquemas de tráfico nos postos fronteiriços e nos centros de coordenação de ingressos. Esse indivíduo, descrito como um militar medíocre que jamais teria alcançado o posto atual em condições normais, prosperou graças ao nepotismo puro. Ele é irmão de Carmen Meléndez, uma das figuras mais diretamente implicadas nos escândalos ligados aos soles. Essa dinâmica, de incompetência promovida por lealdade criminosa, não se limita às Forças Armadas, mas infiltra-se em todos os setores do Estado venezuelano: civil, militar, policial. É a estrutura de corrupção e submissão ideológica que manteve o regime de pé por 25 anos. Especialistas afirmam que indivíduos como Meléndez Rios já estão devidamente identificados e que, cedo ou tarde, terão de prestar contas à justiça. A análise também destaca que, desde fevereiro, um círculo vem se fechando ao redor do regime. Cada movimento militar, cada operação naval, cada declaração oficial, cada nova designação financeira ou judicial tem apertado esse cerco. E os especialistas reforçam: o círculo está ficando cada vez menor, até virar um ponto. E quando esse ponto chegar, nada mais segurará o colapso. Ao final de tudo isso, especialistas afirmam que o elemento decisivo não será apenas a pressão internacional, mas a capacidade do povo venezuelano de resistir à manipulação final do regime. Nas próximas semanas, quando o cerco chegar ao seu ponto máximo, o chavismo intensificará sua guerra informativa como nunca antes. Haverá medo, haverá ruído, haverá mentiras cuidadosamente construídas para paralisar, dividir e confundir. Mas nenhum desses mecanismos será suficiente para deter o que já está em marcha.